galerinha! Eu sou o professor Daniel Vitor, professor de Biologia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Plantão X, do nosso novo programa sobre saúde. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre antibióticos. Antibióticos, eles são remédios específicos contra doenças causadas por bactérias, ou seja, contra as bactérias. E aí, a gente sabe que não existe um remédio específico contra a virose, não existe um remédio específico contra uma protozoose, quer dizer, outros parasitas que acabam causando, né, doenças e tal nos seres humanos, eles não têm remédios específicos, mas a bactéria tem. E olha que interessante, surgiu o antibiótico a partir de um acaso. Muita coisa nas ciências acontece um acaso, sabia? Existia um pesquisador, um cientista famoso, Alexander Fleming, e ele estava trabalhando com umas culturas de bactérias, pesquisando, analisando umas culturas, aquelas placas de Petri, aquelas redondinhas de vidro e tal. E aí ele deu mole e deixou uma placa de Petri aberta. E essa placa de Petri acabou sendo contaminada por um fungo. E aí ele não percebeu isso, chegou no seu laboratório, veio trabalhar, quando ele olhou a placa de Petri das suas bactérias, ele percebeu que tinha uns fungos no meio das bactérias, e o mais interessante é que ele viu que os fungos mantinham as bactérias isoladas. As bactérias ficavam distante do fungo e parecia que tinha um cordão de isolamento nos fungos. Aí ele olhando aquela placa, ele ficou curioso pra caramba, todo cientista é muito curioso, tem sempre aquela coisa da investigação no sangue, ele resolveu analisar, por que essas bactérias aqui não estão próximas do fungo? Por que esse fungo está isolado? E aí foi assim, ao acaso, que Alexander Fleming descobriu a penicilina, uma substância, um fármaco que produzido naturalmente por fungos e que ela mantém as bactérias distantes daquele fungo. E ele ficou assim, caraca, que maneiro, mantém distante do fungo, o fungo não chega aqui, mas eu quero descobrir mais. O que essa penicilina faz? E aí, ele foi, lógico, ele fez os primeiros estudos e depois dele, vários outros cientistas apareceram, foram pesquisar e a gente tem aí a criação do antibiótico. A base dos antibióticos sempre foi, até hoje ainda é o principal fármaco, o principal composto é a penicilina. Claro que existem outros agora sintéticos e tal, mas a penicilina foi o grande começo de tudo. Ué, Daniel, e qual é a grande importância disso? Cara, meu irmão, a gente agora tem um remédio, tem um antibiótico, um remédio para matar a bactéria, para conseguir combater doenças bacterianas. Até então, cara, não existia isso. A população sofria, o mundo inteiro sofria com doenças, com enfermidades. Daniel, mas isso foi quando? Isso foi quando? Cara, isso foi século XX. Século XX é muito recente. Ou seja, até o século XIX, até o início do século XX, muitas pessoas morriam por doenças causadas por bactérias porque não existia um medicamento, não existia um tratamento específico. E aí, de repente, ao acaso, a gente consegue aí descobrir um fármaco importante e passa a fazer uso dele. É lógico que aí vem as indústrias farmacêuticas e tal, tem toda aquela vibe de ganhar dinheiro com isso, porque as indústrias, claro, de remédios precisam ganhar dinheiro, elas estão lá produzindo seus fármacos e tal, mas é lógico que, mesmo diante de toda essa situação do capitalismo, isso ajudou a população, óbvio, né? O que hoje faz uma população, lógico, entre outros fatores, um dos fatores que permite que a população possa viver mais tempo, que a gente consiga aumentar essa nossa expectativa de vida, que hoje é muito maior do que era no início do século XX, a gente tem uma expectativa de vida maior graças a esses avanços tecnológicos. E o antibiótico foi um grande avanço tecnológico. E por esse motivo, ele aparece muito em prova, aparece no Enem, aparece no vestibular da UERJ, aparece lá na Unicamp, aparece na FUVEST e vários outros vestibulares pelo esse Brasilzão afora. Bem, e aí, qual é a ação, afinal, do antibiótico? O que a penicilina, por exemplo, faz? O que o fármaco que contém, né, que está lá dentro do antibiótico, efetivamente faz? Ele impede a síntese proteica da bactéria. As bactérias, elas são organismos procariontes, lembra? Não tem carioteca, individualizando o núcleo. Então é um organismo muito simples, unicelular, apresenta uma parede celular e dentro da célula em si, ela tem só
Alguns ribossomos, é a única organela efetivamente que preenche o espaço do citoplasma dentro de uma bactéria. E aí, esses ribossomos que estão ali são responsáveis por fazer a síntese proteica. As proteínas que são produzidas para que essas bactérias consigam se reproduzir e se multiplicar. O grande interesse da bactéria, como um todo parasita, é encontrar um bom lugar para viver. Então, vai lá, procura um lugar bacana e tal. Normalmente, esse local é num tecido vivo, por isso que ela é um parasita, ela acaba invadindo um tecido vivo, um organismo. Aí ela invade esse tecido, ocupa lugar no meio das células, pode causar destruição de uma ou outra célula, mas não é interesse dela destruir, ela só quer viver ali tranquila, em paz. Tipo você que não sabe quando você vai fazendo 18, 19, 20 anos, aí você quer começar a sair mais, você, menino, quer levar a menininha para sair, você, que é menininha, tá querendo encontrar um menininho para te levar para algum lugar bacana e tal, aí você começa a sentir a necessidade de ter dinheiro em mão, e teu pai não fornece mais esse dinheiro e tal, começa a ficar complicado, você não tem que buscar um outro nicho, não tem que dar um jeito, não tem que estudar, não tem que passar numa faculdade e tal, trabalhar. Então, é mais ou menos isso aí, a bactéria percebe que o ambiente não está favorável, que não está conseguindo mais viver ali, ela vai procurar um outro nicho, ela vai procurar um outro indivíduo. Só que quando ela encontra um organismo, ela acaba causando a doença no organismo. E aí a bactéria depende dessa síntese proteica para sobreviver, para se multiplicar. E as bactérias, elas são mágicas, né? Tipo, mágico mesmo. Por exemplo, já sentiu uma dorzinha de garganta de noite, depois do jantar? Aí tu, caramba, tô pigarreando aqui. E tô achando que eu vou ficar meio baqueado. Aí tu vai e dorme. Deita, dorme. No dia seguinte, meu irmão, caraca, tu acorda com a garganta inflamadona, toda doendo e tal. Como é que pode isso? Na noite anterior você estava com uma dorzinha, um pigarrozinho. No dia seguinte você acorda malzão da garganta. Nessas horas de sono, meu irmão, as bactérias já se multiplicaram pra caramba dentro da sua garganta. Sua cavidade orofaríngea tá toda tomada por placas brancas de bactérias, aquele mau hálito saindo da tua boca e tudo. Você tá malzão de dor de garganta. Bactérias, inflamação causada por bactéria a maior causa de dor de garganta é a inflamação causada por bactérias, entendeu? E elas se multiplicaram numa noite. Você dormiu sentindo só um pigarrinho e acordou malzão com a garganta doendo. Aí você vai lá no médico e tal, o que ele faz? Amoxicilina. Ah, moleque, amoxicilina é famoso. Todo mundo conhece a amoxicilina. Quem é pai, então, conhece a amoxicilina mais ainda. Se tu ainda não é pai, você conhece a amoxicilina porque você já tomou amoxicilina. A amoxicilina, antigamente, eu lembro bem, vai fazer um OBS aqui que eu lembro da amoxicilina quando ela era um pó de sabor moranguinho. E que vinha no vidrinho assim, meu irmão, e tu completava com água filtrada. Aí tu botava água filtrada, sacudia aquele negócio assim. Rapaz, o negócio era gostoso. E eu que sou meio gordinho, gordo é fogo. Gordo gosta de comer os negócios. Rapaz, eu botava aquele negocinho, queria tomar o antibiótico como se fosse uma brincadeira. E minha mãe, não, moleque, volta aqui, toma isso não sei o quê. Pois é. Esse antibiótico, desde essa época, a amoxicilina é o mais famoso, o mais comum, e ele impede essa síntese proteica. Ele não permite que a bactéria se multiplique. Só que aí rolou um problema sério. A resistência aos antibióticos. O Enem tem perguntado isso nos últimos anos direto. Por quê? Porque tem umas tais de umas superbactérias surgindo aí. Como o remédio era muito gostoso e era de fácil acesso, o uso indiscriminado de antibiótico, meu irmão, tomou conta durante a década de 80 e de 90 no Brasil. Todo mundo tomava antibiótico. Qualquer coisinha que sentia, dor de garganta, opa, vai lá na farmácia, compra uma amoxicilina. E aí a amoxicilina começou a ser vendida a rodo, em grande quantidade, e isso favoreceu a seleção natural das bactérias. É um pouquinho de evolução para a gente falar de antibiótico. Por quê? Seleção natural é aquele processo que Charles Darwin descreveu no livro dele, A Origem das Espécies e tal. Lembra disso? Então, e diz o seguinte, a seleção natural define que uma espécie resistente, uma espécie saudável, forte, bacana, consegue sobreviver melhor, se reproduz e vai transmitir aquelas informações de resistência, aquela informação de força aos seus descendentes. Aquelas espécies mais fraquinhas, aqueles indivíduos mais fraquinhos, aqueles indivíduos que não tem uma genética que favoreceu muito ele acaba morrendo, não consegue se reproduzir, morre e acaba sendo eliminado da população. E aí a seleção natural vai naturalmente selecionando aqueles que estão mais aptos a sobreviver. Pensa nisso agora no antibiótico. Pô, quando o médico passa o antibiótico para você e ele diz, ó, é para tomar durante 12 dias, é para tomar durante 7 dias, é para obedecer ao médico. Porque o que vai acontecer? Você começa a tomar o medicamento, garganta está inflamada, voltando lá no exemplo da garganta mega inflamada,
Você toma o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, você já sente uma melhora. A garganta já não está doendo muito, você já consegue falar, comer as coisas muito bem. Só que o que aconteceu? O antibiótico matou primeiro só aquelas bactérias mais fracas, as menos resistentes. As mais resistentes ainda estão aí. Por isso que você tem que continuar tomando antibiótico. Aí o que acontece? Normalmente a pessoa acaba parando. A pessoa desiste, não, vou tomar isso aqui não, já estou me sentindo bem, vou parar. Aí o cara deixa de tomar o antibiótico, o que acontece? As bactérias resistentes ainda estavam vivas, não deu tempo delas morrerem, elas começam a se reproduzir. E aí agora ferrou, né? Porque agora elas estão se reproduzindo e são as bactérias, tu sabe que bactérias elas fazem reprodução do tipo assexuada, então todas são iguaizinhas. Só sobraram as resistentes. E agora as resistentes estão se multiplicando, pronto, a dor de garganta vai voltar com uma bactéria que está mais resistente ao antibiótico. Aí quando você volta ao médico, o médico vira para você e fala, pô, cara, mandei tomar os 7 dias, tu não tomou, agora eu vou ter que passar uma outra formulação, aí eles passam um antibiótico mais forte, normalmente um composto que tenha amoxicilina, por exemplo, com algum outro fármaco, tem que passar um mais forte por mais tempo, porque você criou bactérias resistentes no seu organismo. Daniel, mas esse termo criar, eu tenho essa capacidade? O antibiótico tem essa capacidade de criar? Não, não é a gente, não é o antibiótico que cria. Na verdade, o que faz a bactéria se tornar resistente, é isso aqui, um processo chamado conjugação. As bactérias, muitas delas, não todas, apresentam um DNA circular pequenininho chamado plasmídio. Esse DNA circular, esse plasmídio, ele pode ser conseguido pela bactéria no ambiente. Por exemplo, ela está num tecido epitelial do seu organismo e lá rolou lá um estresse, alguma célula morreu, foi lesionada e aquele DNA ficou solto. A bactéria vai lá e fagocita aquele DNA, forma um plasmídiozinho, que é um DNA à parte, pequenininho, que fica ali na célula. Esse plasmídio não tem capacidade de controle genético. Ele não controla a bactéria. A bactéria tem lá o seu DNA bacana, que controla tudo, e tem um plasmídiozinho que está ali do lado, quietinho e tal. O que acontece? As bactérias fazem reprodução assexuada. A gente já comentou aqui, que ela faz uma reprodução onde ela gera células filhas iguais a ela. Então, uma se divide em duas, que se divide em 4, e 8, e 16, e 32, 64, e assim vai. O que acontece? Quando a bactéria tem um plasmídio, ela pode colar do ladinho de uma outra bactéria, e aí elas vão ficar como se estivessem namorando, mas não estão, não tem reprodução sexuada em bactérias, mas elas vão parar uma do ladinho da outra, vai formar uma ponte entre a membrana celular de uma bactéria para outra. E aí, a bactéria que tem plasmídio transfere esse plasmídio para outra. Então, o processo de conjugação consiste em transferência do plasmídio de uma bactéria para outra. E essa transferência do plasmídio de uma bactéria para outra vai fazer com que essa bactéria receptora, a que recebeu o plasmídio, se torne diferente do que ela era antes. Por quê? Porque ela vai pegar esse plasmídio e vai incorporar no DNA dela. Olha que maneiro, então. Então as bactérias, apesar de delas fazerem uma reprodução assexuada, que não gera variabilidade genética, porque saem todas iguaizinhas. Apesar disso, as bactérias encontraram um jeito, uma maneira de conseguir aumentar a variabilidade genética. É isso que a conjugação faz. Aumenta a variabilidade genética, porque a bactéria que recebe o plasmídio, agora ela pode mudar, ela sofreu mutação, e essa mutação, essa mudança, isso sim é que cria a resistência da bactéria ao antibiótico. Sacou como é que é? Então, na verdade, a resistência aos antibióticos é uma questão de seleção natural, e quem provoca essa seleção natural é, na verdade, a conjugação. O fato delas conseguirem receber DNA, receber o plasmídio de outra e se modificar geneticamente. Modificada geneticamente, aquelas mais resistentes vão ter mais chances de sobreviver. Por isso que o governo teve que controlar os antibióticos. Tu consegue agora comprar amoxicilina fácil? Não consegue. Pra você comprar antibiótico agora, você tem que levar 2 cópias da receita. Chega na farmácia, você tem que preencher toda uma documentação com seu nome, endereço, RG, um monte de coisa, porque o governo tem um banco de dados para saber quanto que as pessoas estão comprando de antibióticos, a quantidade, e saber aonde se está comprando mais ou menos. É claro que, infelizmente, às vezes tem uma ou outra farmácia que
acaba vendendo e tal. Não é o correto. Existe toda uma campanha, todo um controle, e isso cabe à população também ajudar, e só comprar um antibiótico efetivamente quando o seu médico receitar, não porque você está afim, porque você acha que está com uma bactéria e tal, porque senão a gente vai cada vez mais selecionar naturalmente as bactérias mais resistentes, as mais fracas vão morrer, a gente vai continuar selecionando as mais resistentes, e aí são as tais das superbactérias surgindo aí, que às vezes atacam, se proliferam em hospitais, se proliferam às vezes em locais onde tem aglomeração, onde tem mais pessoas reunidas, e isso é um problema, então tem que ficar de olho nisso. Bom, falamos aqui das principais questões de prova de Enem, de UERJ, dos vestibulares sobre antibióticos. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Clica aí em gostei se você gostou mesmo. Vai lá, se inscreve no nosso canal, procura os outros vídeos, um monte de vídeo maneiro aí do Projeto X. Obrigado por assistir, viu? Tchau, tchau, galera!